Vamos seguir lendo trecho do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. A ameaça do novo. Tudo que abala as tradições é sentido como ameaça, tanto pela consciência individual quanto pela consciência do grupo, se é que podemos diferenciar as duas. Pois, afinal de contas, toda consciência é a consciência de um grupo. O que é novo ameaça a coesão desse grupo e, consequentemente, a sobrevivência dele em sua forma atual. Pois quando um grupo abre espaço ao novo, ele precisa reorganizar-se para não se dissolver. Muitas ideologias políticas desmoronaram depois de algum tempo por não poder resistir duradouramente à percepção da realidade, a exemplo do comunismo. Isso, porém, só ocorreu depois que muitos que apontaram para o caráter ilusório dessas ideologias foram executados em nome da sobrevivência desses grupos ou condenados à morte de outras maneiras, por exemplo, por fomes decorrentes da aplicação dessas ideologias. Somente quando os grupos que apoiam as novas compreensões ficam suficientemente fortes para proteger seus integrantes contra a vontade de extermínio dos velhos grupos, é que seus adeptos se sentem seguros da própria vida. Quem se aventura cedo demais está ameaçado. O exemplo de muitos hereges e outros dissidentes nos serve de advertência. Entretanto, os que crucificaram hereges ou os queimaram em praça pública eram maus por causa disso. Eles lutavam pela sobrevivência do grupo, portanto, pela sua própria. Sua vontade de extermínio estava a serviço dessa sobrevivência e agiam com boa consciência. A internalização do rejeitado. Quando alguém, sob o influxo de sua boa consciência, rejeita alguém, seja por que motivo for, uma outra instância psíquica força-o a dar ao rejeitado um lugar na sua alma. Isso se evidencia pelo fato de que ele passa a sentir em si algo que rejeitou no outro. Por exemplo, sua agressão. Porém, o alvo dessa agressão se desloca. Ela não se volta contra as pessoas rejeitadas, mas contra outras que talvez indevidamente são associadas a elas. Quem rejeitou não percebe que seu impulso é idêntico ao do rejeitado. Apenas seu objetivo se deslocou. Contudo, de uma maneira estranha e compensadora, uma instância interior oculta leva essa boa consciência a ferir-se na própria arma e fracassar. Em seu estudo sobre as projeções, Freud fala também de um outro tipo de transferência, pela qual combatemos numa outra pessoa aquilo que rejeitamos e negamos em nós mesmos. Outro modo de deslocamento se mostra quando os filhos incorporam em seu comportamento algo rejeitado por seus pais. É o que se percebe muitas vezes nos radicais da direita. Seu radicalismo pode representar uma homenagem ao pai, rejeitado ou desprezado pela mãe. Vemos isso também em muitos que combatem os radicais de direita. Eles o fazem com a mesma agressão e os mesmos meios, porém igualmente com boa consciência. Então é importante a gente perceber que tudo que é rejeitado no outro acaba se manifestando e está manifestado em nós mesmos. Vamos nos concentrar, nos aliviar e pedir a Deus
Sejamos livres, independentes e felizes. Namastê. Vamos continuar no livro de Bert Hellinger. Nós estamos lendo trechos dele. O livro se chama Conflito e Paz. A consciência. Uma outra coisa estimula o conflito. É algo que julgamos bom e que, não obstante, produz o mal. É a boa consciência. Tal como a justiça, a boa consciência é atrelada, como um cavalo, ao coche da vontade de extermínio. Pois, sempre que alguém se julga melhor do que os outros, achando-se no direito de fazer-lhes mal, ele age sob o influxo de sua consciência, com boa consciência. Essa consciência é realmente sua? Ela é a consciência da família e do grupo que assegura a sobrevivência do indivíduo. É a consciência de um grupo que defende a própria sobrevivência no conflito com outros grupos por meio de uma vontade de extermínio. Essa consciência, que é considerada por muitos como algo sagrado, santifica os ataques a pessoas que pensam ou agem de modo diferente, e mesmo o extermínio delas. Daí nascem as guerras santas, tanto nos campos de batalha quanto no interior dos grupos, onde os que pensam e agem de maneira diferente são vistos como um perigo para a união desses grupos. Como numa guerra, também aqui, todos os meios para tal fim são justificados e santificados pela boa consciência. Por isso, todo apelo à consciência ou à honestidade de tais agressores é inútil e esvazia-se, não porque sejam maus, mas porque têm uma boa consciência e julgam combater pela boa causa. Por outro lado, quem apela para a consciência deles o faz sob o infortúnio de uma outra consciência, a saber, de sua própria boa consciência, e corre o risco de recorrer com o seu incentivo aos mesmos recursos dos agressores. Por isso, são vãs as tentativas de resolver os grandes conflitos, apelando para a justiça e a boa consciência. Vamos refletir muito sobre esse texto. Vamos silenciar bem, ouvindo-o, para depois dar continuidade. Esse texto que eu acabei de ler é muito profundo e precisa ser repensado. Por quê? Para chegarmos realmente a um nível superior.
a um nível superior de consciência. Vamos ouvir agora a leitura do livro de Bert Hellinger, que formou a constelação familiar com seus estudos. E esse livro se chama Conflito e Paz. Nós já tivemos início com ele, vamos continuar. O deslocamento da vontade de extermínio. No interior dos grupos em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seus semelhantes e da sua própria, essa vontade se desloca às vezes para outras áreas e manifesta-se em disputas políticas, científicas ou ideológicas, que também nessas áreas atua frequentemente uma vontade de extermínio. É o que vemos sempre que abandonamos a objetividade. Em vez de buscarmos juntos a melhor solução pela observação e pela comprovação objetiva, procuramos difamar os representantes do partido ou da tendência contrária, muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela sua intenção, elas visam a destruição do outro, pelo menos moralmente, declarando-o um inimigo do grupo com todas as inevitáveis consequências. Pode o indivíduo proteger-se contra isso? Não. Ele está entregue ao conflito, mesmo que não intervenha nele. Contudo, existe o perigo de que, ao reagir a tais agressões, ele também sinta em si mesmo igual vontade de extermínio e dificilmente consiga resguardar-se dela. A justiça. Essas disputas tiram sua energia não apenas da vontade de extermínio, mas também de uma necessidade comum a todos os seres humanos, de equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe, entre ganhos e perdas. Nós a conhecemos também como necessidade de justiça. Nós só teremos paz quando alcançarmos esse equilíbrio. Por isso a justiça é, para nós, um bem altamente valioso. Mas isso acontece em todos os casos? Ou apenas em determinado contexto, quando se trata da compensação de um bem? Pois a necessidade de justiça tem consequências totalmente diversas quando se trata de perdas e danos. Esclareço como um exemplo. Quando alguém nos faz algum mal, planejamos vingança. Isso é para compensar. Queremos causar um mal também a essa pessoa. Isso decorre da necessidade de compensação, portanto, da necessidade de justiça. Por outro lado, porém, também nos impele a vontade de sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne a ferir e causar danos. Ao nos vingarmos, ultrapassamos a necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimento e dano ao outro do que ele nos causou. Mas o outro também quer vingança, e assim o conflito entre nós nunca tem fim. A justiça torna-se aqui um pretexto para a vingança. Em nome da justiça, faça valer a vontade de extermínio. Então vamos pensar no bem que podemos fazer e no amor que temos que desenvolver. Estudaremos no próximo vídeo a consciência. A consciência nos liberta, a consciência nos torna seres mais humanos e felizes. Que a luz bendita do Pai, do Filho
e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda eternidade. Vamos continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Deslocamento da vontade de extermínio. No interior dos grupos em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seus semelhantes e da sua própria, essa vontade se desloca às vezes para outras áreas e manifesta-se em disputas políticas, científicas ou ideológicas, que também nessas áreas atua frequentemente uma vontade de extermínio. É o que vemos sempre que abandonamos a objetividade. Em vez de buscarmos juntos a melhor solução pela observação e pela comprovação objetiva, procuramos difamar os representantes do partido ou da tendência contrária, muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela sua intenção, elas visam a destruição do outro, pelo menos moralmente, declarando-o um inimigo do grupo, com todas as inevitáveis consequências. Pode o indivíduo proteger-se contra isso? Não. Ele está entregue ao conflito, mesmo que não intervenha nele. Contudo, existe o perigo de que, ao reagir a tais agressões, ele também sinta em si mesmo igual vontade de extermínio e dificilmente consiga resguardar-se dela. Então, é um trecho profundo que precisamos estar observando muito bem, essa questão da vontade de extermínio. Concentremos-nos no chakra frontal e vamos meditar.
uma hora que você for limpar a sala, né? Você tira tudo que está nas gavetinhas aqui do lado direito, às vezes pode achar. Verdade. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Grande conflito, a vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos atua uma vontade de extermínio. De que a força, o medo, ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro, ou pela agressão, tentando liquidá-lo, ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade de extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-los, uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los, por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente, no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito
é administrado de modo a servir a sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a vontade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, vamos continuar esse estudo na próxima aula. Vamos ver o deslocamento da vontade de extermínio. E vamos ouvir esse texto mais de uma vez, para que ele seja bem fixado em nós. Assim é, assim será por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Hoje vamos continuar lendo o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Igual direito de pertencer. Essa consciência coletiva impõe duas leis fundamentais. A primeira lei é a seguinte: todos os membros do grupo têm o mesmo direito de pertencer. Em oposição à consciência que percebemos, essa consciência não permite a exclusão de nenhum membro. Por conseguinte, em sua jurisdição, todos os membros de um grupo se sentem seguros. Nesse momento, para refletir sobre essa parte. Continuaremos no próximo dia. Procure concentrar-se em todos os membros da sua família, mesmo naqueles que partiram, mesmo naqueles que tiveram contato com você. Esse momento agora é de concentração. Assim é, assim será por direito divino para todos os seres, para todos os mundos. Ao final da leitura, eu me relaxei e fiz uma visão de todos que me cercam, desta vida e da outra. Com gratidão, namastê. Vamos ouvir agora desse livro, do livro Imitação de Cristo, que traz coisas lindas. Que a luz de Cristo venha para nós, que a luz de Cristo nos alivie, que a luz de Cristo nos envolva,
Que a força do amor esteja conosco por toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Consciência, ninguém pode ser excluído. Consciência coletiva obedece a uma lei básica. Ninguém que quer tenha pertencido ao sistema pode ser excluído dele. A nenhum deles pode ser negado o direito de pertencer ao sistema, que se passa quando, não obstante, isso acontece, então a pessoa excluída é representada mais tarde para os benditos do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, vem nos iluminar, vem nos proteger. Numa constelação, todos que participaram de uma forma ou de outra são representados. A força infinita vibra em nós, que saibamos suavizar e iluminar os nossos caminhos. Amém. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger sobre conflito e paz. Agora vamos ver a consciência coletiva, na página 51. Consciência coletiva não é diretamente percebida por nós. Suas leis são trazidas à luz pelo trabalho com as constelações familiares. É uma consciência coletiva, pois envolve várias pessoas, dirigindo-as como um grupo. Entretanto, ela envolve apenas determinadas pessoas que enumera a seguir. Numa família são os filhos, em seguida seus pais, os irmãos e irmãs dos pais, portanto os tios e as tias, depois os avós e às vezes alguns dos bisavós. Estes são os consanguíneos. Contudo, ainda pertencem ao sistema outras pessoas sem vínculo de parentesco,
a saber, todos aqueles cuja morte ou infelicidade beneficiou algum membro do sistema. Por exemplo, a segunda mulher de um homem fica beneficiada pela morte da primeira mulher, por sua separação. Por isso, ela pertence a esse sistema, embora os filhos da segunda mulher não sejam seus consanguíneos. Uma outra coisa que é preciso saber, só se evidenciou nos últimos anos, se um dos membros do sistema foi um assassino, sua vítima pertence ao sistema. E se algum dos seus membros